Mais um episódio de The Last of Us foi lançado no último domingo, dia 5, e meu Deus, que episódio bom! Que fidelidade com o jogo! Vamos analisar tudo aqui, cada detalhe, então sem enrolação, bora começar. Na primeira cena do episódio a gente vê a Ellie brincando com a arma que ela pegou lá na casa do Bill, no final do terceiro episódio. Parece que ela tá vendo como funciona, meio que aprendendo a usar. O Joel tá pegando a gasolina dos carros parados para encher o tanque. Ele explica que essa gasolina é velha e é praticamente água, e com o tanque cheio você só consegue rodar por 1 hora. Legal ver a Ellie tirando sarro do Joel porque ele não sabe explicar como funciona o processo para puxar a gasolina dos carros. Ela tá querendo demais também, né? No meio do apocalipse zumbi e você querendo saber de física, né, Ellie? Me ajuda aí. E, gente, a Ellie lendo o livro de piadas, simplesmente sensacional. O nome do livro e o do autor são iguais aos do jogo. As piadas são tão ruins quanto. E é aqui que a gente começa a ver uma aproximação entre o Joel e a Ellie, uma conexão maior. No jogo, as piadas têm essa importância de fazer quem tá jogando perceber como a relação dos dois está se estreitando, e na série eles também estão fazendo a mesma coisa. Tudo na vida passa. Até a uva passa. A cena dos dois no carro também cumpre esse papel, essa interação entre os dois sozinhos, que a gente viu um pouco no terceiro episódio, mas nesse ela fica bem mais aprofundada. Isso sem comentar que essa cena no carro é quase Ctrl-C, Ctrl-V do jogo, né? É a mesma coisa e é muito legal quando a série é fiel ao jogo. Por isso que eu discordo das pessoas que usam aquele argumento: se você quer igual ao jogo, joga o jogo. Não, cara, não é assim que funciona. Querer que seja fiel ao jogo não significa que não precisa adaptar nada. Tem partes que é necessário adaptar e fazer diferente. Mas fala que não é incrível quando a gente tem as cenas da série tão parecidas como no jogo. É muito legal ver isso, tanto pra quem não jogou o jogo, porque a cena por si só já é muito engraçada, mas principalmente pra quem jogou, porque é fanservice. É fazer com que a pessoa que gosta do jogo se sinta bem representada com essa série. E mesmo que você mude algumas coisas, são esses pequenos momentos que fazem com que a pessoa que gosta do jogo goste da série. Eu podia ficar um bom tempo aqui falando sobre como cada detalhe dessa cena é parecido com o do jogo, mas eu vou mostrar uma comparação entre as cenas pra você ver que até o ângulo da câmera em alguns momentos é o mesmo. Achei uma coisa. Olha, te bate uma nostalgia? Na verdade, isso é diante da minha época. Saquei. Mas é um sucesso. Caramba. Achei outra coisa. Eita! O conteúdo é fraco, mas tem umas fotos bem interessantes. Não. Guarda isso, não é pra criança. Ellie, Como é que ele anda com um troço desses? por favor, guarda isso. Segura a onda aí, deixa eu ver porque eles fazem tanto mistério. Por que as páginas grudam? Olha, Eu tô te sacaneando. Tchau, gostosão! Então, depois deles viajarem o dia todo, o Joel decide parar pra dormir. Dá pra ver que eles fizeram mesmo a limpa lá no Bill, porque eles usaram até um mini fogãozinho ali pra cozinhar. Comeram ravioli enlatado. Pra um apocalipse, eu acho que eles estão bem. O Joel fala também por que a Ellie não pode acender uma fogueira, já que as pessoas veriam, não os infectados. E isso é uma regra para quase todas as histórias de apocalipse zumbi até hoje. É melhor ter medo dos humanos do que dos infectados. A gente também consegue ver aqui como o Joel é uma pessoa perturbada e que esses 20 anos fizeram muito mal para a cabeça dele, ao ponto de ele nem conseguir dormir à noite e ficar acordado com a arma vigiando. Isso porque ele é perturbado e porque ele está começando a se importar com a Ellie e querer proteger ela. Continuando o episódio, a relação do Joel com o café também foi mostrada. Aqui na série até então não parece ser um vício problemático, como é no jogo, tá mais pra uma referência pros fãs. um pouco vergonhoso o que eu tive que dar em troca, mas não é ruim. Outra coisa a se comentar é que quando a Ellie tá vendo as cidades do Wyoming no mapa, ela cita o nome de várias, mas não cita Jackson, que é onde o Tommy tá no jogo. Talvez eles mudem isso na série, já que a cidade não foi citada aqui, mas a gente só vai saber mais lá pra frente. Talvez tenha algum sentido narrativo mudar a cidade em que ele tá. O Joel também conta a história do que aconteceu com o Tommy, de como eles conheceram a Tess e a Marlene. Algo interessante, porque até onde eu me lembro isso não é contado no jogo, e é algo que pode ser importante mais pra frente na história. E mesmo o Joel falando que a Ellie é só carga pra ele, a gente sabe que ele tá se apegando a ela. Aos poucos e nos pequenos detalhes dá pra gente perceber isso. Então eles chegam até o ponto da estrada que está bloqueado pelos carros e precisam dar a volta. A gente vê que aqui nessa cidade que eles estão, que é Kansas City, a Fedra foi expulsa. Esse grupo de bandidos conseguiu fazer uma revolução e tomar o controle, que é o que os vagalumes queriam fazer em Boston, mas não fizeram.
Então é logo em seguida que eles são emboscados por esse grupo. Também muito parecido com o do jogo, o cara pedindo ajuda pra tentar dar o golpe, os outros jogando as coisas no carro, a loja em que eles entram com o carro, que parece uma lavanderia, né? Tudo muito parecido com o material original. Até o cara no final implorando pela vida e o Joel matando ele no sangue frio é algo que acontece no jogo também. Eu sinceramente gostaria que eles estivessem aproveitando mais a ação nessa série. Eu entendo que o foco dessa narrativa é o drama, mas quando tem ação é muito bom. Essa cena é muito bem feita, então eu queria que tivesse mais. É nessa hora também que a Ellie atira no cara, salvando o Joel. E o Joel fica bem mexido por isso. Pela Ellie, por ela ter precisado intervir e machucar alguém, mesmo que não tenha sido a primeira vez, de acordo com ela. A gente vê também o lado mais humano do Joel, que até nesse episódio eu tava achando mais carrancudo e rabugento do que ele é no próprio jogo. Nesse episódio ele tá começando a se amolecer um pouco mais e se abrir pra Ellie. Mesmo que seja desse jeito rabugento dele de ser. Ele até pede desculpa pra ela, ensina o jeito de pegar na arma. Pô, no episódio passado, ele não queria nem deixar ela ficar com a arma, de jeito nenhum. Nesse episódio ele já ensinou pra ela como que a postura pra você segurar a arma, pra não deixar ninguém tirar ela da sua mão. Então a gente vê que a relação dos dois tá se aproximando, tá se estreitando cada vez mais. É apresentado pra gente também nesse episódio a história dessa gangue que tá dominando a cidade. Algo que não existe no jogo. Aparentemente essa mulher, a Kathleen, é a líder desse grupo e tá caçando o Henry e o Sam porque o Henry dedurou o irmão dela, que foi morto pela Fedra. E ela tá interrogando esse médico pra saber onde que o Henry tá. No jogo a gente não tem esse background do que tá acontecendo na cidade. O Henry e o Sam são simplesmente sobreviventes e a gente não sabe muito do passado deles ou da relação deles com aquele grupo. Achei legal, uma adição interessante da série. A gente viu que a Kathleen encontrou o lugar onde o Henry e o Sam estavam antes, então no próximo episódio deve ter muita ação envolvendo essa galera e um bicho que está debaixo do solo, que não foi mostrado com clareza o que é, mas eu acredito que seja um baiacu, um infectado fortão gigante que tem no jogo e que está no teaser também do próximo episódio. Por fim, o episódio mostra o Joe e a Ellie entrando no prédio alto que eles comentaram mais cedo no episódio. Eles ainda conseguiram subir 33 andares, estão bem demais. Eu não julgo o Joel por ter ficado cansado daquele jeito quando eles chegaram lá em cima. Se fosse eu dormia ali naquele lugar mesmo. O Joel também explica que ele esteve dos dois lados, por isso que ele sabe que o cara que estava pedindo ajuda não estava machucado de verdade. E eles também têm uma conversa sobre não ser justo a Ellie ter que passar pelo que ela tá passando na idade dela. E mais uma vez, esse diálogo, a Ellie zoando o Joel chamando ele de preguiçoso, ele rindo da piada dela, algo que nem no jogo tem. Essas cenas ajudam a construir a relação dos dois, uma relação quase que de pai e filha que está sendo moldada. E é muito marcante e importante no jogo. A gente vê que eles estão ficando próximos e principalmente a Ellie tá vendo no Joel uma figura paternal que ela não teve. Tanto que na cena do carro em que o Joel fala que a gente segue em frente pela família, ela pergunta se ela é família, ou seja, ela já tá sentindo uma conexão ali entre os dois. E esse episódio ajudou muito a desenvolver isso. Se no episódio anterior eu falei que a história avançou pouco, eu senti que nessa, mesmo eles não tendo saído muito do lugar, ela avançou bastante nesse desenvolvimento dos dois personagens, nessa relação entre os dois, que é muito importante pra gente entender o que vai acontecer mais pra frente na história da série. Então, pra fechar o episódio, a gente vê que o Henry e o Sam chegaram até eles e o Joe nem ouviu o barulho dos cacos de vidro. Ele colocou lá, temou, falou que ouviu e nem ouviu. Quem jogou o jogo sabe que o próximo episódio vai ser pesado demais. Essa história do Henry e do Sam, pra mim, é uma das melhores partes do jogo e é uma das que mais tocam a gente. Então eu tô ansioso demais pra assistir. Opinião final sobre o episódio, então. Eu acho que até agora esse foi o episódio que eu mais gostei, que mais teve referências ao jogo, eu gostei demais. Eu espero que eles continuem nessa pegada, porque eu acho que tanto quem não jogou o jogo quanto quem jogou fica satisfeito assim. E se você gostou dessa análise, eu te convido a, por favor, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque assim que sair o próximo episódio vai ter análise aqui também. Se você não concorda com alguma coisa que eu falei ou você gostaria de acrescentar em algo, deixa nos comentários. A gente se vê na próxima. Até mais.